A Dani estava falando sobre essa questão do relacionamento e uma das coisas que eu aprendi aqui nesses 7 meses, completo 7 meses hoje de plataforma internacional. Então, mêsversário. Vamos cantar um parabéns aqui no fim. Mas uma das coisas que eu aprendi que mudou minha cabeça, principalmente em relação à religiosidade, porque eu sempre fui de igreja, né? Até minha infância, adolescência, juventude, depois que eu me casei, que eu não passei a não frequentar mais, mas sempre conheço e conheci e li a palavra de Deus. Mas é engraçado como quando a gente às vezes não está vivendo a palavra de Deus, não é revelado para você algumas coisas. Por exemplo, fui aprender aqui que os mandamentos de Jesus são 3, e na minha vida inteira eu juraria de pé junto que eram 2. Vocês sabem que são 3, né? Quem sabe que é 3 mandamentos? Quem ainda acha que são 2? Quem não sabe quais são os mandamentos de Jesus? Não tem problema não, amigos, estamos aqui para aprender. Eu aprendi com 36 anos. Amar a Deus. Exatamente. Basicamente o que nós estamos fazendo aqui, eu, o Rogério e a Priscila, é esse mandamento de Deus. O Rogério acabou de ensinar para vocês sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou falar um pouco aqui de amor ao próximo. Basicamente, minha palavra toda de relacionamento é amor ao próximo. E a Priscila vai fechar falando como a ti mesmo, como você amar a você mesmo. Então, os mandamentos são 3. Não tem como você amar o próximo se você não se ama. Então, são 3 mandamentos. Ame você, ame o próximo, ame a Deus acima de todas as coisas. Então, esses são, olha que arrepio, um anjo. Então, eu aprendi isso mudou algumas concepções que eu fiz sobre a vida, sobre tudo, porque é engraçado quando você começa a ver lógica nas coisas ao invés de olhar só para o óbvio. Às vezes esse versículo era tão óbvio, né? 2 mandamentos de Jesus, todo mundo fala, são os 2 mandamentos, e na Bíblia não está escrito, porque Jesus deixou 2 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo, não, só fala os mandamentos de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não fala que é 2, só que as pessoas vão falando que é 2 mandamentos de Jesus, resumiu os 10 em 2, e aí todo mundo acha que é 2, é o óbvio, e eu leio lá e eu vejo 2, mas quando eu deixo a Escritura, a palavra de Deus me iluminar, Ele me revela coisas que às vezes estava lá na cara o tempo todo. Tem uma coisa interessante que aconteceu hoje, deixa eu contar para vocês aqui. Um rapaz um mentorado na verdade, é uma pessoa que tem sido um instrumento de Deus na minha vida, ele me deu uma palavra hoje que era o seguinte, a gente estava conversando sobre as coisas principais da nossa vida, né? O que é o mais importante, o que a gente busca, qual é as coisas principais. Pega seu telefone e escreve aí o que é a coisa principal no Google e pesquisa para vocês verem o que vai falar. Vai aí. O que é a coisa principal? Escreve aí no telefone. Quem não tem, depois eu mostro aqui o que aparece. O que é a coisa principal? Vai aparecer para vocês Provérbios 4, 7, que é o seguinte: sabedoria é a coisa principal. Então, às vezes a gente corre atrás de muita coisa, e o que a gente precisa é de sabedoria. Tudo que a gente precisa é de sabedoria. Com sabedoria você move um mundo. A pessoa mais próspera desse mundo foi Salomão. Por quê? Porque era sábio. Porque ele pôde pedir tudo e ele pediu sabedoria. E quando ele chegou a essa sabedoria, todas as coisas vieram através dela. Então assim, ele não saiu para conquistar, as coisas vinham, os reinos, as pessoas iam lá visitar por conta da sabedoria, levava presentes e mais ofertas por conta da sabedoria dele. Então quando a gente tem sabedoria, as coisas vêm naturalmente, você não precisa ir atrás de nada. Então a coisa mais importante, o que é o principal, a coisa principal na nossa vida é a gente buscar essa sabedoria. Por que eu estou falando essa palavra que foi me dada hoje de manhã? Primeiro que ele pediu para repassar isso para vocês. E segundo é o seguinte, eu estava preparado para vir aqui hoje desde cedo, né, tá aqui na abertura, até peço desculpas por não ter aparecido, porque eu tive um compromisso, que eu tive que ir lá em São Paulo, e aí encontrei com esse mentorado lá, e ontem à noite, né, que eu tinha combinado isso com ele, ele queria ir no centro, lá de São Paulo, comprar umas bíblias. Aí ele falou, cara, vamos encontrar lá, eu sei que sua hora é cara, não vou te fazer de motorista não, mas vamos então encontrar lá nesse encontro, vamos fazer essa reunião de manhã, aí depois eu sigo lá para o centro de São Paulo. Falei, tá bom.
Fizemos a reunião, tranquilo, ele é um empresário que mora em Londres, e ele trouxe uma palavra de Deus para a minha vida através aquilo que vocês acompanharam do perdão com meu pai, que transformou também minha vida bastante, veio através dele. E aí ele é uma pessoa que eu estou bastante conectado, tenho conversado, ele é de idade, já é um senhor, e ele, assim, as palavras dele têm sido sabedoria na minha vida, então eu tenho escutado bastante algumas coisas que ele tem dito, e tem sido de muita valia. Óbvio, ouvir de tudo, reter o que é bom, e eu tenho visto e absorvido o que Deus tem me entregado através das palavras dele, assim como de todas as pessoas que eu me relaciono. E aí, beleza, fiz a reunião, foi muito boa, super legal, terminamos a reunião, eu senti que eu deveria levar ele lá, no centro de São Paulo. Aí eu falei, cara, vamos? Ele falou, não, mas não tinha combinado, pode ficar tranquilo, eu vou de Uber. Eu falei, não, Deus está me tocando que eu te levar lá não vai custar nada para mim. Te deixo ali, eu já volto pela Marginal e volto. Eu já tinha combinado a manhã inteira mesmo, a reunião foi mais rápida do que eu imaginei, não tem problema, eu só ia falar aqui à tarde. Falei, vamos lá. E aí chegou lá, eu parei lá na porta, né, ele olhou as Bíblias, aí ele falou, e aí, quantos que a gente leva? Eu falei, não sei, quantos que você quer comprar? Eu estou no Mini Cooper, cabe pouco lá dentro, mas dá no banco de trás. Ele falou, não, as Bíblias, Deus falou que era para o pessoal que você ia palestrar. Aí ele falou o seguinte... Aí foi aí que ele me deu essa palavra da sabedoria, e ele falou, talvez eles estão em busca de muitas... Talvez eles estão buscando muitas coisas e se perdendo em algumas outras, e o que eles precisam é de sabedoria. Às vezes suas palavras não vão ser tão sábias quanto a palavra de Deus. Aí tá aí, Misa, traz aqui pro pessoal, vamos entregar uma por uma aqui. E aí, quero que esse presente simboliza essa mensagem que é de Deus para vocês. É um cara improvável, veio de Londres para fazer uma mentoria empresarial, para uma reunião empresarial que a gente estava, e ele sentiu no coração de dar esse presente para vocês, que fique na casa de vocês, usem, leiam, se aproximem mais de Deus. Talvez, espero que não seja a primeira Bíblia de vocês aqui, que ela faça par. Tem uma versão para as mulheres e as capas coloridas, as capas simples para os homens, tá? Vamos ver se vai dar certo, né? Aí eu liguei para o pessoal, por isso que eu te liguei, Tiago. O Rogério me atendeu, né? Ele falou, amigo, acho que vai dar umas 40 pessoas. Eu falei, não, porque eu estou aqui organizando uns presentes. Ele falou, traz 50. Eu falei, então tá bom, né? Eu que estou pagando mesmo. É Deus que está dando? Deus, é 50. Então, rasga e já abre, que a gente vai começar a falar sobre uma coisa muito importante aqui. Ah, é? Isso aí, já me dá um aqui. Felipe, pode dar essa para ele, cara de baixo. Só uma. Valeu. Vou fazer o seguinte, que tem uma outra coisa que Deus tem me mostrado no início, quer dizer, foi aprendizado aqui, que é sobre a palavra dele, como funciona a palavra de Deus. Então eu vou falar um pouco de relacionamento, mas eu vou falar também do seu relacionamento com Deus. Quem for chegando já entrega, tá, para a pessoa. Só fala para ela, ó, foi de Deus, na próxima vez você chega no horário que você sabe o porquê, agora você vai ter que ir atrás. Revelar. Pegaram aí? Vou abrir num salmo, só para vocês verem. Pegar o Salmo 23, versículo 1. O legal desse salmo é que vocês acham que não precisa abrir, né? Todo mundo já sabe de cor, mas vamos lá. Essa que vai ser o legal aqui dessa experiência nossa. (23), 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ok? Quando lendo assim, Salmo 23, 1, todo mundo sabia de cor, né? Geralmente é o primeiro salmo que você aprende na infância, quando é criança, nas igrejas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Beleza. Seguir aqui para a parte então de relacionamento.
O primeiro relacionamento que vocês já ouviram muito aqui o Rogério falar, deixa ele aqui, e a manhã inteira, inclusive, e é o principal relacionamento que a gente precisa ter para a vida, é o relacionamento com Deus. Como se baseia o relacionamento com Deus? Primeiro, você recebendo e aceitando que você é filho amado. Então, se numa manhã dessa tão importante, tão bonita e tão impactante, você ainda não entendeu, entenda então a ordem que eu estou dando como líder de vocês, como CEO dessas empresas, como uma pessoa que vocês respeitam, uma pessoa que vocês veem com um olhar assim de talvez até de superioridade. Entenda essa superioridade agora. Agora, nesse momento, eu visto essa capa dessa superioridade. Sou superior sim a vocês. E eu digo, você é filho amado. Receba isso. Você é filho amado. Porque se você não receber isso e não entender, não vai adiantar de nada essa palestra daqui para frente. Vai adiantar de nada você orar, não vai adiantar de nada você se ajoelhar, não vai adiantar de nada você ler essa Bíblia que você ganhou aí agora. Você é filho amado. Para mim é muito fácil dizer isso, é muito fácil sentir isso. E tudo que eu conquistei na vida, eu acredito que foi muito mais simples, porque nesse início da minha vida, eu aprendi isso e destravou muita coisa para mim. Tem muita gente que só consegue destravar que é filho amado depois de velho, depois do IP da vida, depois de algum evento, algum desbloqueio, ou algum conhecimento, ou entendimento. E aí você passou 30, 20, 30 anos da sua vida e você perdeu tudo, muita coisa, aliás, porque simplesmente você não sabia que você era filho. Você não se sentia no papel de filho, amado, cuidado. Então isso atrapalha muito. Para mim foi muito simples, porque quando eu nasci, com cerca de um mês de vida, 40 dias, eu tive uma infecção e eu nasci no interior do estado de Goiás e lá não tinha muito recurso. A minha sorte é que meu pai trabalhava no Bradesco e o Bradesco na época tinha muito dinheiro, né? Mais que hoje, banco tem dinheiro. Mas o Bradesco mandou um UTI móvel de Goiânia me buscar, então assim, eu passei de jatinho com 40 dias, desculpa, já nasci para prosperar. Enfim, foi uma infelicidade, né? Minha família toda preocupada, eu estava entre a vida e a morte, mas foi meu primeiro voo de avião. Engraçado que isso travou tanto, eu acho, me bloqueou tanto, sem eu saber, que depois do meu primeiro voo de avião foi com 23 anos apenas. Então, assim, para vocês terem ideia, tá? Quem é mais novo que eu, ainda há tempo, tá? Se você ainda não voou, fica tranquilo, fique em paz. Mas quando fiz essa viagem, e óbvio, estou aqui, né? Vocês estão vendo, eu morri, isso foi um milagre na minha família. E então, desde a infância, desde que eu aprendi a falar, desde que eu aprendi a entender algo, me contaram essa história e falaram, você é um milagre de Deus. E aí, quando você recebe isso, e vocês são milagres de Deus, cada um é um milagre de Deus aqui, mas para mim foi muito fácil receber. Então, quando eu recebi, eu já falei, uau, eu sou filho. Se eu sou filho, eu tudo posso. Se eu sou filho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, esse versículo para mim, desde a infância, ele não era só algo lido, igual vocês leram e não sentiram nada. Quando eu senti, eu já senti aquele amor, assim, o Senhor é meu pastor, uau, Ele me livrou da morte, Ele me deu vida por algum motivo. Isso me destravou bastante em entender melhor quem eu era e o porquê e as coisas de Deus, enfim, e ter uma espiritualidade muito mais próxima dEle. E quando você está mais próximo, mais coisas é revelada a você, mais você entende, mais você sente, mais você tem aquela sensação de realmente estar ali numa mesa com a família, que Ele é seu pai. Então, o que eu queria dizer para vocês nessa primeira parte do relacionamento com Deus é: acredita piamente, porque é verdade, você é um filho amado de Deus. Você é um milagre de Deus aqui na terra. Ele não te fez por qualquer motivo, Ele te fez para executar uma missão. Você é uma ferramenta, se coloque nas mãos dEle. Não queira fazer o que você faz, o que você quer fazer, que dá dinheiro, que dá sucesso, que dá poder. Faça o que tem que ser feito. Ah, Marcos, mas eu não sei o que tem que ser feito. Aí você, com coração, igual você faz com seu pai, quando você quer fazer alguma coisa, você pede: pai, queria fazer isso, é da sua vontade? Às vezes o pai não vai te responder no mesmo momento. E aí você vai fazendo, vai vendo, talvez a própria frustração, a própria situação, o seu sentimento vai te revelar: não era isso que era para eu fazer. E aí você muda de rota, você vai para outro caminho, você segue em outra direção, sempre buscando e lendo, porque na Bíblia tem revelação. Como eu falei, tive uma revelação de
mandamento que eu achava que era duplo, e ele é triplo. Então, assim, quando você busca, às vezes está lá na sua cara, esse versículo, o que é o mandamento de Deus, o que ele tem para você. Então, é importante orar, e a forma que Deus se revela, e isso é bíblico, é através da palavra dele. Então, você precisa buscar a palavra, ler, e estar em constante ali busca do que é, por que o Senhor me fez? Por que o Senhor me colocou nesse mundo? E você pode ter certeza, sempre vai ter, em todas as pessoas tem uma razão. Todo mundo tem um propósito para ser cumprido, que é a última parte que nós vamos falar aqui agora. Então, assim, o relacionamento com Deus, ele é fundamental para você entender que você tem algo para fazer. O relacionamento com Deus, ele é fundamental para você entender que tem um Criador nessa terra e Ele te fez para liderar. Ele te fez para dominar sobre todas as coisas, está em Gênesis 8. Ele te fez para dominar sobre todas as coisas, sobre tudo que rasteja na terra, sobre todo animal, sobre todo bicho, sobre tudo que existe. Deus te fez para dominar. Ele não está falando que fez Adão para dominar, não está falando que fez um outro para dominar, um rei para dominar, um governo para dominar. Ele falou: todo ser, todo meu filho foi feito para dominar. Então você foi feito para liderar, você não lidera porque não quer, ou porque você não entende que é amado, porque você não entende que é filho, você não entende que você tem uma atividade para você fazer, que é um propósito de Deus na sua vida, e por isso você está aqui nesse mundo. Então, quando você entende isso, facilita muito. Você fala: cara, bati o pé aqui, isso aqui é meu, eu vou dominar sobre isso aqui. Por quê? Porque é mandamento de Deus. E quando Deus está por trás, quando o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você começa a sentir isso. Você começa a falar: caramba, vai dar, agora já deu certo. Então, o relacionamento com Deus, ele vai fazer você destravar em todas as etapas da sua vida, principalmente com você mesmo, entendendo que você é filho, que você é amado e que você tem uma missão. E quando você tem uma missão, você precisa cumprir, você precisa seguir, e você sabe que Ele por trás, Ele já desenhou tudo, e só quer de você o coração ali alegre e amável, seguindo o propósito que Ele criou para você. Destravando esse relacionamento com Deus, vem um próximo, que é bem importante também, que é o relacionamento com a família. Relacionamento com família, no primeiro momento, vai ser aquelas pessoas ali mais próximas de você, as pessoas que você tem maior afeto, pai, mãe, seus irmãos. Só que não foi para isso que Deus te fez. Também é bíblico a aliança que Ele fez com o homem, a aliança e o porquê Ele fez o homem para a mulher para o homem. Então, o relacionamento com família, na verdade, é o seu relacionamento conjugal. Aquela etapa que você está como filho, é só um cuidado de Deus que Ele fez, que desenvolveu ali a família para te proteger, para te ambientar, para você sobreviver e amadurecer e aprender até você estar preparado para construir a sua. Quando você constrói a sua, ali começa uma família. Você está só emprestado ali no meio de um bando, de uma outra família, que é aquela do seu pai e da sua mãe. Você está ali só de aprendiz, como se fosse um matriculado numa escola. A partir do momento que você constrói a sua escola, que é com você, com a sua esposa, com o seu marido, aí começa o seu relacionamento com a sua família. E o que esse relacionamento com a sua família é importante, foi importante na minha vida, principalmente, porque é o momento que você começa a entender a responsabilidade que é ser uma só carne. A responsabilidade que é você estar do lado de uma pessoa e querer que ela cresça, que ela evolua, e ela querer que você cresça e evolua também, e você vê que mesmo sendo dois, vocês passam a não dividir mais, mas a somar. Toda crise de relacionamento, vocês podem observar, é tudo por conta de divisão. É tudo, esse é meu, ele faz isso, eu não gosto, isso ele faz. Nunca você vê nenhum casal brigando porque estava somando muito. Pelo contrário, é sempre na falta, é sempre na divisão, é sempre olhando menos, olhando pouco, olhando pequeno. Quando você olha grande, quando você vê a soma, quando você vê a produtividade, quando você busca com olhar, e assim, por pior que seja a pessoa talvez que você está relacionando, e ela vai precisar de você, porque agora você, a partir daquele momento do casamento, você se torna uma só carne, por pior que ela seja, ela tem algo ali dentro que é importante, tem algo ali dentro que fez você admirar e tomar essa pessoa em casamento. Então é hora de reviver essa chama, é hora de trazer isso de volta, é hora de conversar, é hora de se relacionar, porque os dois vão ser muito fortes. Quando você tem uma família, você tem uma força que é sobrenatural. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Homens conseguem, muitas vezes não entendem isso, só a mulher que vai entender. A força que é você ter um filho e você dar tudo por ele.
Dá seu corpo por ele, sua beleza por ele, sua força por ele, seu sono por ele. O início da maternidade já é muito complexo. E olha que eu nem sou mãe e eu sei, imagina se fosse uma mulher aqui falando. Ela ia falar muito mais, mas enfim, a gente entende como funciona. E aí você entende o que é a força de uma mulher. Existem casos que eu já vi na TV de quase acidentes que aconteceram, que mulheres tiveram forças sobre-humanas. Teve uma que a mulher parou um portão que era impossível parar. Não dava para parar. Depois até reportagem foi olhar, e a mulher parou no braço o portão porque ia esmagar o filho dela. Então, assim, às vezes acontece uma força, algo que surge para você, por quê? Porque é a sua família, é instinto de defesa. Sai força de você de onde você não sabe onde sai. Só que você não pode canalizar só no filho, você tem que ter essa força pelo seu marido, você tem que ter essa força pela sua esposa, essa força sobre-humana, porque ele é tudo mais importante que tem na sua vida. Vocês precisam entender também que existe um momento, às vezes a gente quer muita amizade, né? Muitas pessoas ao redor, é legal ser amado, é legal ser querido, é legal onde você está, todo mundo vai, é legal onde todo mundo está, te chama também, você faz parte daquele grupo. Só que tem momentos na nossa vida que vai subindo, você vai aumentando o nível de amizade, ali chega na escola, chega na faculdade, é o ápice. Você tem, sei lá, 100 amigos, 200 amigos que você sabe o nome de um por um. É um absurdo, você fala, meu Deus, como que eu lembro o nome de tanta gente quando hoje a agenda você não tem, é festa, é aniversário, é coisas para fazer, é casamentos depois, e aí vai seguindo. Só que tem uma outra etapa que vai caindo, isso vai reduzir, você começa a ficar seletivo, nem todo mundo serve mais para você, nem toda conversa é o que você quer, perder tempo conversando, nem todo mundo tem mais aquela confiança que antes você tinha e dava para todo mundo, agora você começa a entender quem merece e não sua confiança, isso é natural, isso vai afunilando, e aí depois você faz sua família, tem seus filhos, e aí você acha, agora pronto, isso aqui é o máximo. Não é, seus filhos vão sair, é natural, eles vão ganhar o mundo e vão abandonar você e sua esposa, ou seu marido. E aí no fim da sua vida, depois de todo mundo sair, depois de seu pai e sua mãe morrer, seus avós morrerem, seus primos mais velhos morrerem, todo mundo partir, começar a partir, depois de seus filhos se casarem, construir família, mudar de país, mudar de cidade, mudar de bairro, ficar cada vez mais longe de você, seus amigos não saberem nem mais seu nome, tudo virar só história na sua vida. Quando chegar nesse momento, você vai ter sua esposa e seu marido ali do seu lado, e são as pessoas que vão para o túmulo ao seu lado. Então é as pessoas que você mais precisa valorizar. Casou com uns 20 e poucos anos, valoriza, porque lá no fim você vai ter essa recompensa. Invista, é igual um investimento que você começa ali com um pouco na aplicação. Tem uma regra que se você colocar R$50 todo mês, a partir quando você nascer, se você investir isso, se eu não me engano, com 18 anos você já tem mais de 100 mil, com 45 anos todo mundo chega no 1 milhão. Então assim, a sua aposentadoria ficaria garantida. Aí hoje você fala, nossa Marcos, eu podia ter R$50 para ter feito isso lá atrás. Ainda é tempo de fazer, ainda dá para investir pouco e ver que lá na frente isso vai te dar um retorno. O casamento é assim também, esse relacionamento com a família é assim também. É um investimento pouco que você dá dia a dia, mas no final isso vai ser de grande valia. Vai ser algo de muito amor. Eu estava lendo uma mensagem ali que minha avó mandou hoje, agora há pouco. É engraçado como as coisas vão conectando. Aí ela contando uma história de um senhor de 80 e tantos anos, andando com a mulher dele. Aí o rapaz falou, nossa, que lindo, que legal, para onde vocês estão indo? Ele falou, não, todo dia eu saio para passear com ela. Ela falou, mas ela nem conversa com você. Eu falei, ela nem sabe quem eu sou. Eu falei, mas como que ela não sabe quem você é e você continua andando com ela todo dia? Ele falou, não, mas eu sei quem ela é. Então ela é minha esposa. Então quando você tem esse carinho, esse cuidado, fica tudo muito mais simples, tudo muito mais fácil. Vai ter alguém que vai te cuidar o resto da vida. Você vai ter alguém que vai... Os momentos mais felizes que você vai ter e os mais tristes também vão ser ao lado dessa pessoa. E isso é construção. Não existe nada, se tudo que começa pequeno e vai evoluindo e vai crescendo. Tudo que é feito ganha de uma vez só, o vento leva. Você pode ver, todo mundo, por exemplo, que a pessoa às vezes ganha uma mega sena, dá um problema gigante, absurdo na família, na vida, crise, e as pessoas geralmente, a grande maioria, mais de 99%, perde o prêmio todo. Por quê? Porque não foi construído, não foi normal, não foi natural. Então não queira investir nisso, não vai funcionar, não vai dar certo. Construa, a melhor forma é construir. E é muito mais fácil você construir em dois, que na verdade é uma só carne.
Então, assim, busca amadurecer seu relacionamento e busca construir coisas juntos. Os planos têm que ser divididos. A Sara me ajudou demais no início da minha carreira. Eu tinha nome negativado, meu carro parcelado, com prestação vencida, atrasada, era um desastre total, e eu ganhava bem. Eu já era supervisor lá no call center, já tinha acho que o salário mínimo na época era 200, 300 reais, eu já ganhava R$1.000, então era assim, era um bom salário para a época. Só que eu torrava tudo, não tinha cabeça para nada, 21 anos, 20 anos, 21. Então era um absurdo. Tanto que 5 meses depois, quando eu vi que ela que ia me orientar, eu já me casei. Foi 10 meses de namoro apenas. E quem conhece ela sabe que eu não sou bobo. Então, se tem uma prova que eu sou uma pessoa inteligente, é a esposa que eu tenho. Então, quando encontrei nela e vi que ela iria me direcionar, iria guiar minha vida, eu abracei como se fosse uma tábua de salvação naquele mar da minha vida que eu estava. Ela era o que ia me carregar, ia me levar, ia me ajudar. E assim foi. E ela passou por muita dificuldade, por muito problema, por muita situação, por muita provação. Nada é perfeito na vida. Existem problemas e choro e dor, mas existe o amor, existe a reconciliação, existe o carinho, existe o cuidado, existe a atenção. E ela falou uma coisa, Rogério, o que foi mesmo? Naquele dia do Conexão, o que mais prende o casamento? A admiração. Existe a admiração. Se não tem admiração, tenta achar, tenta encontrar, ou conversa com a pessoa, fala, cara, eu te admirava por isso, não admiro mais, eu quero te admirar novamente. Como que a gente faz para resolver isso? Tem que admirar. Quando você admira, tudo é mais fácil. A admiração, ela é maior que o amor, ela é maior que a paixão. Aliás, ela fomenta. Então, assim, a admiração, você precisa admirar a sua família, precisa admirar a sua esposa e seu marido, e seguir, e ter isso junto, porque, novamente, 2 vão ser melhor que 1. 2 cabeças pensam melhor que 1. Então, vai ficar muito mais fácil a sua vida, quando você junta, quando você traz uma outra pessoa para pensar, para te dar uma opinião. E aí você tem que ser inteligente. Não adianta, o Steve Jobs fala que ele não contrata, que ele contratava pessoas inteligentes para que elas dissessem o que ele e a empresa dele deveria fazer. Que é burrice você contratar pessoas inteligentes para mandar nela o que elas devem fazer. Você tem que contratar alguém para te dizer. Então, se você quer ser inteligente, acha alguém para você casar, para construir uma família, que vai te dizer o que você tem que fazer. E escuta. E faz o mesmo. Diga o que a pessoa precisa fazer e faça ela escutar. A culpa da comunicação, ela sempre é do interlocutor. Se eu falo A, você entende B, a culpa é minha, não é sua. Você pode ter problema que for, cognitivo, o que for. Se eu estou falando A e está chegando B para você, o problema é meu, não é seu, nunca é seu. Então, se você está falando algo para alguém, para o seu par, para o seu relacionamento, e a pessoa não está entendendo, a culpa é sua. Fala de outra forma, fala com mais amor, com mais carinho, fala em outro momento, no momento apropriado. Então é importante a gente ter essa leitura de ambiente para fomentar isso e facilitar. E assim a gente seguiu, fomos para o Rio de Janeiro, e foi onde a gente teve o maior aprendizado da nossa vida, porque quando a gente saiu realmente distante do lar, dos pais, daquele facilidade, né, daquele comodismo, foi onde as coisas começaram a melhorar, porque era só nós dois. E aí a gente entendeu o poder da família, entendeu o que era esse propósito, que só lá a gente foi entender aquela história que eu contei, que do fim da vida só seríamos nós, porque com 27 anos a gente saiu de longe de toda a família, fomos morar 1.300 quilômetros da pessoa mais próxima da nossa antiga família, e isso facilitou muito as coisas. Então, novamente, outro aprendizado que eu tive muito cedo, que aí eu estou passando aqui para que vocês tenham e usem isso na vida de vocês. Se afasta da antiga família. Tenta ir o menos possível. Não deixe interferir. Quem manda na sua casa é você e sua esposa e seu marido. Vocês que mandam naquele lar. Ninguém tem que dar opinião, ninguém tem que dar pitaco. Quanto mais longe você for, melhor. Porque só atrapalha. O carinho exagerado atrapalha. Tem uma história que eu conto sempre. Imagina se seu pai tivesse um carinho exagerado por você ou sua mãe no momento que você está aprendendo a andar de bicicleta e ele nunca tivesse a coragem de arrancar as rodinhas e deixar você cair e se tabacar no chão.
Ia ficar ridículo um velho empurrando um outro velho, um adulto, numa bicicleta de rodinha, passeando no parque. É ridículo isso, porque é excesso de carinho. Por isso que não existe. Então, existem momentos que a gente precisa dar um basta na antiga família. Falar, cara, eu sei que vocês querem o melhor nosso, eu sei que vocês estão falando isso pelo bem, eu sei que vocês querem ver nós dois felizes, mas quem manda aqui em casa somos nós. E nós não vamos fazer, nós vamos seguir dessa forma, porque nós dois juntos decidimos assim. Isso vai ser muito importante na vida de vocês. Novamente, foi daí, lembra da história que eu falei que eu viajei com 40 dias de avião, e depois só com 23, graças a Sara, senão eu acho que eu não teria viajado. E depois dos 23 para agora 36, foram 12 países internacionais diferentes. Mais de, 50 cidades diferentes a gente conheceu. Então, assim, por quê? Juntos. A gente ama viajar, gosta de fazer o roteiro, gosta de se preparar. A gente abre mão, às vezes, de um carro melhor, ou de uma roupa melhor, ou de uma condição melhor, ou de algo melhor, ou de comprar, fazer algum investimento para a viagem, porque nós dois amamos. Nós dois gostamos de fazer dessa forma. E aí é nisso que a gente investiu, e aí é nisso que a gente vive, gosta e fez junto. Mas olha a prosperidade que foi, 23 anos sem conseguir voar, sem conseguir sair de dentro do estado de Goiás, e em poucos anos conhecer, 12 fronteiras diferentes. Isso é gigante, é um negócio que vai ter muita gente que vai passar por essa vida e não vai ter saído nem de dentro da sua cidade. Achei engraçado, o Thor já voltou, cadê ele? Ei, mas é difícil, né? Mas é bom que aí eu posso falar. O Thor eu falei, cara, quando ele chegou, né? Eu falei, qual foi o mais longe que você foi da sua cidade? Ele falou, não, eu fui para a cidade tal, Passos, alguma coisa assim, Patos. Eu falei, legal. Aí, beleza, não sobrou, no catei meu mapinha, Patos. Cara, dá 50 quilômetros, 60 quilômetros de onde ele mora. Foi uma viagem para ele, aquilo, era muito. E depois ele fez uma viagem para a capital, para pegar um voo para vir para cá. Então, cara, imagina a vida desse garoto nesse pouco tempo, quanto ele não cresceu e amadureceu. Vai ter gente, infelizmente, que vai ficar lá na terra dele e nunca vai ter essa oportunidade. Nunca vai se mover para sair. E vai morrer com pouco, morrer com a ignorância, porque não vai ter explorado novamente, porque não reconhece o mandamento de Deus, domínio sobre todas as coisas. Vai fazer o que você quer fazer da sua vida. Então, inclusive, cuidar dela. Quanto mais você fizer, mais você buscar e mais você ir atrás com esse espírito dominante e falar, eu vou conquistar, eu vou liderar, eu vou achar alguém para junto comigo construir isso aqui. Vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais prazeroso a vida de vocês, porque foi para isso que Deus nos fez, para isso que Deus nos criou. E aí vem o próximo relacionamento. Falhou, hein? Muda aí, Misa. Relacionamento com pessoas. Com as pessoas. O que é importante do relacionamento com as pessoas? Basicamente, isso aqui, vou falar um pouco de network. As pessoas vão te ajudar em lugares que você nunca acessou, vão te ajudar a chegarem a conhecimentos que você nunca teria. Por exemplo, a palavra que eu tive hoje foi através de uma pessoa que eu veio através de outra, através de uma situação, e assim, jamais eu teria esse aprendizado. O aprendizado dos mandamentos, por exemplo, veio através de uma pessoa aqui que me falou. Então, assim, às vezes eu ia morrer sem esse conhecimento. Quanto mais você se relaciona, mais você conversa. Por isso que todo mundo fala, nossa, o Marcos é tão legal, ele conversa com todo mundo. Não, eu sou inteligente. Lembra da Sara, tá? Eu sou inteligente, eu não converso porque é bom, eu converso porque eu não sou bobo. É o melhor para mim, eu sou egoísta. Por isso que eu converso com cada um, por isso que eu trato todo mundo bem. Porque vai ser bom para mim. Então faz isso para você também. Trata todo mundo igual, da mesma forma que é você. Da mesma forma que você gostaria de ser tratado. É porque é o certo? Não, é porque vai ser bom para você. As pessoas vão te amar, as pessoas vão te respeitar, as pessoas vão dar um mundo por você, vão pular no buraco se você pedir para pular, por conta do respeito, por conta da forma que você trata, por conta do seu coração. Então faz por você. Então assim, quanto mais relacionamento você tem, quanto mais você conhece também a vida das pessoas, é melhor para você. Se cada quando eu converso aqui, todo mundo deve ter, quem a gente já teve mais contato, geralmente as primeiras perguntas que eu falo é como que você chegou até aqui? De onde você mora? De onde você é? Eu quero saber da história, porque é na história que carrega os códigos, é na história que carrega toda a essência, é na história que tem um aprendizado, é na história que você vai me contar o atalho de como foi a sua vida. E é isso que eu preciso para mim.
E aí você está lá felizão me contando a história, falando, nossa, Marcos, é tão legal. E eu estou ali, ó, só catando para mim, faz o mesmo. E aí eu deixo um pouco também, porque não pode ser só você pega e leva, você deixa um pouco também da sua história para a pessoa. E assim, sempre não olha com um olhar deslumbrado para a pessoa. Eu converso com todo mundo de igual por igual. Teve casos de pessoas famosas que vieram aqui, porque a minha sorte é que eu não sou do marketing digital, aí facilita eu tratar os outros assim como se fossem iguais mesmo. Vem um cara aqui e aí todo mundo, nossa, eu vi o círculo rodando, né, e eu estou do lado daquele gordinho lá conversando com ele, e o cara do interior, e eu gosto de quem é do interior que você troca sotaque, né? E aí eu estou conversando com ele, conversa vai, conversa vem, brararara. Aí tá, o gordinho foi embora. Não sou eu, tá, o gordinho, é o outro gordinho, ele é mais gordinho que eu. E aí eu vi aquele movimento de gente atrás do cara, eu já me liguei, né? Eu falei, ué, quem é esse cara? Aí perguntei, é o Kaiser, ele é quase bilionário. Eu falei, que bom, beleza. Mas assim, cara, foda-se quem ele é, não desmerecendo quem ele é, a história dele é muito bonita, depois eu fui pesquisar, fui ver, tem uma história de vida sensacional, assim como você também tem. A diferença é que ele conta a história dele, você não conta a sua. Então, mas para mim é igual você. Falar com o Rogério, não estou desmerecendo não, tá? Vou te usar com o exemplo que você está aqui no meio. Falar com ele, porque você é gordo. O bom da pessoa que começa a emagrecer é que ela começa a jogar o bullying que ela recebeu a vida inteira para os outros. Então, assim, quem for mais gordo que eu, prepara, viu? Porque eu vou emagrecer e o pau vai quebrar. O que eu tenho de piada de gordo guardado no HD é sensacional. Todo mundo fala, não, gordo é divertido nada, porque ele sabe da vingança. Como vai ser? Gordo é vingativo. Divertido. Cara, acho engraçado, né? É foda. Porque põe uma mochila de 20 quilos nas suas costas e sai andando, pra vocês verem se é divertido. Não tem diversão nenhuma ser gordo, não. Enfim. E aí lá se foi ele, mas o que eu quero deixar dessa história? Eu converso igual com ninguém, eu até agradeço às vezes a ignorância de não saber quem a pessoa é. Faz a mesma coisa, porque eu só quero saber da história, só quero saber de algo para eu pegar e valer a pena aquele tempo. Que o nosso tempo está correndo, está reduzindo, está caindo. E aí quanto mais eu converto de coisas que eu aprendo para devolver, melhor, mais legado eu deixo. Então, independente da pessoa, busca. E outra, se a pessoa não fala nada, sai. Cara, você tem que pegar algo em troca, é moeda de troca. Eu te dou minha história, você me dá um pouquinho da sua. E assim a gente cresce, assim a gente evolui. Então, assim, para de tratar as pessoas em pedestal. As pessoas, o relacionamento com as pessoas tem que ser de igual para igual. Lembra? Sou filho, nasci para dominar, assim como qualquer um outro. Então, assim, olha o que é bom naquela pessoa, o que é produtivo para você, o que é ruim, você descarta. E se você não descobrir nada ruim, você está errado. Você precisa olhar mais. Porque todo mundo tem um defeito, todo mundo tem um problema, todo mundo tem um pecado. Somos todos pecadores, todos merecemos a graça de Deus e todos somos filhos, mas todo mundo tem algo muito bom, extraordinário. Tem uma pérola que você precisa ver qual é e tentar aprender com aquilo, mas tem também uma grande sujeira, que pode ser em qualquer área da vida, em qualquer situação. Descobre. Às vezes é um temperamento, às vezes é uma forma de falar, às vezes é uma forma de qualquer coisa. Descobre um defeito na pessoa que você está modelando. Acha um, só para você falar que ela não é perfeita. Aí deixa ela guardada, fica contando para ninguém também não, nem esparramando não. As virtudes vão ser muito maiores. Olha as 99% de virtude dessa pessoa, tenta aplicar na sua vida, mas descobre aquele 1% só para você deixar guardado para falar, eu sou melhor que ele, porque aquilo eu não faço, eu sei o que é. Eu não vou fazer. Então, faça isso. Então, começa a modelar as pessoas de uma forma inteligente, de uma forma, no sentido assim, o que eu vou ganhar nessa modelagem? Você vai lá, traz para você, deixa algo em troca. E o relacionamento com pessoas, ele te ajuda muito, por exemplo. Como que eu saio de Goiás para o Rio de Janeiro? Óbvio que eu era competente no meu trabalho, mas tinham lá coordenadores igual eu, devia ter uns 20 lá na época. O Pablo, inclusive, estava lá. Por que só eu fui? Tinha um motivo, relacionamento com pessoas. Por que eu fui supervisor tão novo lá? Relacionamento com pessoas. Então, assim, quando eu cheguei, eu lembro que, quando eu entrei lá na... Vocês gostam de história de Brasil Telecom? Só para saber, vai que vocês estão cansados. Quando ele fala, eu vivo, cara, as histórias. É legal, esses dias ele contou uma, eu vou contar porque está gravado e eu vou cortar, viu, Mias? Essa parte você corta.
Pablo contando que quando ele entrou na empresa do sogro, ele desligou os elevadores, que era 4 andares, e o povo subia de elevador só para ir cagar no banheiro lá do 4º andar. E ele falou, cara, é impressionante, a pessoa caga sempre no mais longe. E eu já comecei a rir, né? Porque eu cagava também lá longe no Brasil Telecom. Depois eu contei para ele, ele riu pra caramba. Mas é engraçado, as histórias conectam, né? Porque é vida. E eu lembro com muito carinho daquele. Por que ele conta muito? Cara, porque era muito carinho que a gente tinha por aquilo. Era o maior empregador da cidade. Pagava um salário sensacional. Era um vestibular para você entrar lá dentro. Era muito complexo. E tinha um agravante que era o seguinte: além de você conseguir falar, conseguir ter um relacionamento interpessoal, que é complicado, né? No primeiro momento, você não ficar falando no telefone é difícil. Ficar falando com os outros, atender, vender. Vender é uma tarefa muito difícil. Só quem é vendedor que fala, não, é muito simples. Vai vender alguma coisa, pega alguma coisa que sai para vender para você ver. Tenta vender essa Bíblia. Nem Bíblia você consegue, porque a pessoa acha que é obrigação você dar, não é vender. Então, e foi lá, o cara hoje comprou 50. Mas quando você vence isso e você entra... eu ia falar do agravante. Tem um agravante lá que era o seguinte: em 2004, que foi quando eu entrei, ele entrou em 2005, na época o computador não era muito popular. Não sei se vocês lembram aqui, quem é mais velho aqui vai lembrar. 2004, a internet era basicamente, 90% da internet no Brasil era discada. Era só quem era muito rico que tinha uma internet um pouquinho com a velocidade um pouco maior. Não era muito maior, não chegava nem a 1 mega. 1 mega. Eu lembro que a gente vendeu em 2005 e 2006, velocidade de 600 kbps, que era absurdo. Depois nós vendemos 900, até saiu o tal de 1 mega. 1 mega a R$ 99. Hoje vocês pagam 200 mega a R$ 99. Aliás, nem é 99, tem mais barato que isso. 1 mega. Então, assim, era muito caro, o acesso era muito difícil, não era todo mundo que tinha computador em casa. Celular não existia, smartphone, foi existir isso aqui em 2009, o iPhone. E era caríssimo, era absurdo. Depois que foi popularizando o Samsung, ficou o acesso mais fácil. Então, a gente esquece, às vezes, das coisas no passado que a gente viveu, e acha que foi simples. Não foi muito difícil. E qual era a minha dificuldade? Eu era pobre, eu não tinha computador em casa. Eu fiz datilografia. Quem fez datilografia aqui, só para entender? Olha só, temos galera aqui acima dos 30. Todo mundo entregou a idade. Eu fiz datilografia, então, cara, eu não tinha habilidade com computador. E aí, uma das provas era computação. Ou seja, meu sonho estava muito distante. Falei, caramba, tomara que o teclado seja igual e seja o que Deus quiser. E aí, fui. E eu lembro que todo dia que eu ia para aquele trabalho, eu pensava assim, Deus, se eu entrar aqui, eu vou dar o meu melhor. Eu vou te agradecer pelo resto da minha vida. Talvez o Pablo fez essa oração também, por isso que ele conta muito essa história. Mas eu fazia essa oração dentro de mim. E quando eu passei, eu comemorei muito, minha família comemorou muito. Foi um máximo, assim, foi um vestibular, foi um negócio, só não raspei a cabeça. Mas foi um negócio sensacional, assim, porque ela ápice. No dia de trabalhar, eu nem dormi no primeiro dia de trabalhar. E achei aquilo lindo, o máximo. Só que aí você vai chegando lá, você vai pegando o veterano, que já está desmotivado, aquela pessoa amarga que sempre tem em todo lugar, e eu comecei a ver as pessoas reclamando. Só que ao mesmo tempo que eu via uma grande maioria reclamando, eu via uma minoria ali feliz e subindo e crescendo. E aí eu comecei a observar nos quadros, todo dia tinha processo seletivo, processo seletivo, toda semana, quase, para supervisão, todo mês tinha, para ou mudar de área ou virar supervisor. Falei, caramba, por que essa pessoa está reclamando que o negócio, sendo que tem esse monte de oportunidade aqui para crescer, ganhar mais, que na época é tudo dinheiro, é tudo tranquilo, tá? Fique em paz, porque dinheiro é importante na vida, principalmente no início da carreira. A gente começa a trabalhar e faz qualquer coisa por dinheiro, depois vem as outras etapas. Mas naquele momento eu falei, cara, por que esse povo está reclamando? E aí é muito importante isso sobre relacionamento com pessoas. Se afasta de quem é reclamão. Quem é reclamão só vai te levar para o mau caminho. Se afasta. Tira essa pessoa, expurga ela do seu lado, que ela vai ser um câncer na sua vida. Fica ao lado de pessoas que pensam grande, pessoas que até fantasia, pode voar, pode ser sonhador, pode ser absurdo. É melhor uma pessoa que te põe no mundo da imaginação do que um que te põe no buraco junto com ela. Então, assim, não deixa de perder a oportunidade de andar com quem é do bem. E tenta, o máximo possível, expurgar quem é do mal, quem está
ali só para reclamar, só para atrapalhar a sua vida. Esse relacionamento com pessoas lá, com pessoas certas, foi fundamental na minha carreira. Então, eu comecei a me relacionar com os supervisores que eu achava os mais legais, com os que eram mais receptivos, e comecei a tentar aprender como é a atividade deles, tentar ajudar. E quando saiu um primeiro processo seletivo, eu fui fazer, não deu outro, adivinha? Reprovei. Nada na vida é fácil. Quem disse que é fácil? Reprovei em um, não, reprovei em 2. Primeiro eu reprovei, fiquei chateado, não fui lá pegar feedback. Aí, por ser amargurado, tive que tomar de novo, novamente, naquele lugar. Só que no segundo eu falei, eu vou engolir isso aqui, eu preciso ir lá para a pessoa me falar o porquê eu errei, que aí eu corrijo e pelo menos esfrego na cara dela na próxima para falar assim, isso aqui eu melhorei. E aí eu fui lá, e aí me falaram, me deram um feedback, eu anotei o que eu precisava fazer e fui religiosamente seguir o que eu precisava fazer. Na outra entrevista, do terceiro processo seletivo, eu lembro até hoje, quando eu entrei, eu já falei, essa vaga é minha. Porque eu já entrei num discurso assim, que eu entrei e falei assim, então, eu estou aqui, eu tenho 19 anos, falei, eu sei que eu sou o mais novo dos candidatos, sei que minha equipe inteira vai ser mais nova que eu, sei que minha equipe inteira vai ter mais tempo de casa que eu, porém ninguém se dedicou como eu aqui para falar com todos os supervisores, eu conheço todos pelo nome, todos me conhecem também, eu sentei com cada um, aprendi cada um por o que eu precisava fazer, e esse foi o feedback que vocês do RH me deram, que eu precisava pegar para me tornar supervisor. Então, como eu sei da dificuldade, já estou preparado para ela e cumprir tudo que vocês falavam que eu precisava cumprir, eu estou aqui hoje para assumir essa vaga. Pum, aí, tem como. Levei na hora. Fui. E assim foi. Mas por quê? Pessoas. Fui lá atrás das pessoas e falei, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Sentei do lado de cada supervisor para pegar a maturidade, pegar a história de cada um. O que você pode me contribuir aí? Como que você chegou a sentar nessa cadeira? Como que eu faço para chegar? Pessoas. Ajudei os outros também a crescerem. Acho que o Pablo nunca me revelou por que ele me trouxe para cá. Talvez lá até depois do fim a gente vai saber, vai entender. Mas está tudo em paz, está tudo bem também. Eu acredito que seja porque eu ajudei lá no início também. Um dos fatores, tá? Tem vários outros. Mas no início ele chegou e falou que queria, foi lá me conhecer, né, que eu era o supervisor mais novo. Aí eu falei, você que é o supervisor mais novo? Pois é, eu vou te passar. Eu falei, tudo bem, eu te ajudo. Eu fiz isso, e eu vi só o olhão dele. Mas como assim? Foi para mim isso não é mérito nenhum. E ele foi e o infeliz passou, né? E aí eu fui lá, virei coordenador também, e foi e passou. Só gerente que eu não virei, mas pelo menos eu fui mais longe que ele lá na empresa. Não que isso tem mérito nenhum, né? Mas enfim, para mim tem. É a minha história. Mas o importante foi o seguinte, cara, o que custa? Ele não vai tomar meu lugar, o meu lugar é meu. Aliás, depois eu fui entender, naquela época eu ainda achava que eu tinha um lugar, mas eu não tinha essa sensação assim que ele vai me tomar o lugar. Vai aparecer uma nova cadeira que vai ser a dele. E é bem melhor eu ter do lado uma pessoa que eu ajudei, uma pessoa que é do bem, que merece estar, do que qualquer um. Então, eu sempre ajudava todas as pessoas que eram do bem, as pessoas que me procuravam e que eu via que fazia sentido ser ali meu par mais à frente. Hoje em dia eu já vejo que não existe essa cadeira. Minha cadeira não existe, porque eu só estou num lugar. Só estou aqui. Eu sou muito maior que essa cadeira de presidência dessa empresa. Não desmerecendo, tá? É uma honra, em primeiro lugar. É uma responsabilidade gigante em segundo lugar, não pela empresa e pelo dinheiro, mas pelo propósito que tem aqui dentro. Tá? Então, assim, eu tenho muito orgulho do que eu faço, gosto muito de todos vocês, gosto de todo o ecossistema, dou sempre o meu melhor aqui, mas eu sou muito maior que isso aqui, não tenha dúvida disso. E vocês também são. Maior que a cadeira que vocês estão hoje, e maior que a próxima que vocês sonham sentar. Porque não tem cadeira para a gente, novamente, nascemos para dominar sobre todas as coisas. Nós somos filhos, esse mundo é nosso, isso aqui é para a gente tocar o terror. Então, as palavras, quando você começa a entender isso, e começa a entender sobre esse relacionamento com família, relacionamento com pessoas, você começa a entender que tudo é para cumprir aquilo que Deus determinou, é para você liderar, é para você seguir, é para você crescer, é para você deixar um legado aqui na terra, não é para passar em vão. E aí, quando você volta aqui para ler Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você começa a entender o nada me faltará, porque vai ter
um par ali te levando, te carregando, te ajudando. Vai ter alguém que vai no momento certo te dar a mão, te estender a mão, ou te dar aquela pancada que vai servir de lição na sua vida para você evoluir e crescer. Nada vai te faltar. Você vai ter feedback, ou a ausência dele vai fazer você refletir. Você vai ter dor, ou vai ter felicidade, e as duas vão te ajudar a crescer e aprender. Tudo você vai ter para que você seja melhor. Sempre você vai ter uma possibilidade de melhorar e crescer e evoluir na sua vida. Então nada vai te faltar. E aí você começa a entender, uau, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, que grande, que bom. E vários momentos da minha vida em relacionamento com pessoas aconteceram situações extraordinárias, né? Como eu contei, esses supervisores me ajudaram a crescer, né? me ajudando lá internamente, me dando orientações. Eu fui para o Rio de Janeiro a convite de um executivo que trabalhava lá na época do Brasil Telecom, na transição já para a Oi. Ele foi já para a Oi, e aí eu tive que sair do meu CNPJ, pedir demissão e fui também para o Rio. E ele me levou para uma área que eu não sabia. A nossa conversa foi assim, ele falou, ô Vilela, eu queria te levar para o Rio de Janeiro. Você topa? Eu falei, claro. Mas o que é a vaga? Call center? Não, nós vamos para marketing. Falei, putz, que massa, não tinha ideia do que fazia em marketing. Aí eu falei, tá bom, o que nós vamos fazer lá em marketing? Não, você vai para a área de produtos. Puta que pariu. Se ele falasse pelo menos que era a área de propaganda, eu ainda tinha alguma noção, né? Ia falar, beleza, comunicação, propaganda é o que o marketing faz. Não tinha a mínima ideia, só sei que eu queria. Aí eu peguei, no fundo, com toda a minha sinceridade, falei, Lucas, eu agradeço muito sua oferta, mas assim, cara, eu não tenho noção do que eu vou fazer lá. Você quer mesmo isso? Ele falou, quero, porque eu quero alguém igual a você, com a sua atitude, com a sua vontade, com o conhecimento que você tem aqui do call center, da visão cliente, que lá eles não têm, e você vai levar isso para lá, em contrapartida eu te treino, eu te capacito lá o que você precisar, eu só quero que você vá atrás e se vira, dá o seu melhor. Eu falei, não, com isso você pode contar. E eu fui para o Rio de Janeiro. E assim, o primeiro mês lá já foi desesperador, que aí eu achei que tinha feito a maior merda de toda a minha vida, porque eu troquei uma área que eu já era executivo, já tinha, sei lá, 2, 3 coordenadores abaixo de mim, quase 20 supervisores, cada supervisor com 20, 25 pessoas, faz as contas, uma cidade, 1000 pessoas lá de liderança, só naquela época. Fui para uma área que eu não liderava ninguém, todo mundo mandava em mim. Eu só mandava no meu projeto e ainda tinha que convencer os outros a ajustar o meu projeto, a tentar, e eu nem sabia como que funcionava um projeto. E nem sabia como era a especificação. Aliás, eu sabia de nada. E aí quando eu cheguei, teve uma semana que eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com minha vida? Minha esposa pediu demissão, estou numa cidade que eu não conheço ninguém, não tenho familiar nenhum, fazendo uma atividade que eu não tenho noção do que é. E estou aprendendo aqui, mas beleza, e aí? O que vai acontecer? Estou ferrado. E aí Deus falou assim, cara, aí desceu aquele versículo lá assim, deixa comigo, eu vou te capacitar, deixa comigo. Ele não falou que vai te capacitar, ele vai te capacitar, dá o seu melhor. Cara, daquele dia para frente eu nunca mais parei de dar o meu melhor lá na Oi. E fui um dos caras mais prósperos lá, acelerado assim, em seis meses eu tive uma primeira promoção, com quase 30% de aumento, que era um absurdo, eu já ganhava um bom salário lá. Em um ano eu fui promovido para ser o executivo lá da área que eu ficava, que eu cuidava de gestão operacional de produtos. Tudo porque eu confiei e dei o meu melhor. Então, e também tinha pessoas, tive relacionamento, tinham pessoas que me guiaram e me levaram e confiaram e investiram em mim pelo que eu fazia pelas pessoas. Então isso facilitou muito. De lá para cá foi só crescimento lá dentro. Circulei para várias áreas, trabalhei em várias, aprendi sobre cada etapa da empresa. Isso ajuda muito no meu dia a dia. As pessoas acham, nossa, o Rogério já elogiou isso, inclusive, falou, cara, você fala sobre tudo. Sim, eu trabalhei sobre tudo na empresa. Eu sei da área jurídica, sei da tributária, porque eu precisava de validar regulamento para aprovar uma oferta. Eu precisava ver qual era o imposto e qual ganho tributário melhor eu faria para essa oferta, para a empresa lucrar mais. Eu sabia qual canal de venda que eu deveria colocar aquela oferta ou não. Eu falava com a área de price para ver qual precificação que a gente ia colocar. Então, assim, eu andava em toda a parte da companhia e circulava para tentar fazer meu trabalho. Isso me ajudou demais. Fruto de coragem
em ir, em adaptação, em confiar em Deus e em dar o melhor. Então, quando a gente faz isso e usa do relacionamento com as pessoas, facilita muito a nossa vida. Tem uma história que eu conto também, para vocês terem noção. Marcos, mas às vezes as pessoas não fazem por mim. Fazem sim, vai fazer sim. Independente de quem você é. Teve uma situação que eu estava em um voo, eu fui em Barcelona com a Sara, e a gente voltava no domingo, e na segunda, cedo, ela tinha reunião. Então, era um voo de noite, que chegava às 6h30 no Galeão, e aí a gente ia para casa, tomava banho e já ia trabalhar. E esse voo atrasou, e ele era da TAP, lá, empresa aérea portuguesa. E um ex-chefe meu, lá de um português, que trabalhou lá na Oi na parte de televendas, ele estava trabalhando na TAP, mas era na parte de milhagem. Não tinha nada a ver com aeroporto, com aeronave, com nada, programa de milha. E aí a Sara mandou uma mensagem para ele, ver pelo menos o que faz. Eu falei, Sara, eu não gosto de ficar pedindo favor. Não, mas só para ele te orientar. Eu falei, tá bom. Aí mandei. Falei, Luiz, tudo bom? Então, desculpa te procurar só com problema, que geralmente é outra coisa, né? A gente só procura os outros quando tem problema. Aí eu falei, cara, me desculpa, mas como que eu faço para... O que eu faço? Faço um escândalo lá no aeroporto, vocês vão me colocar em outra aeronave de outra companhia ou senta e chora? Aí ele me pediu o número do meu localizador, né? Eu fiquei lá naquela expectativa, aí ele mandou, cara, senta e chora, porque o único voo que tem é no outro dia e é o nosso. Não tem outra companhia que voa para o Rio de Janeiro hoje. Eu falei, puta que pariu, fudeu. Ele falou, mas tem um negócio aqui que eu vou arrumar para você, como é que você está aí de condição física? Eu falei, não, estou bem. Ele falou, você dá conta de correr? Eu falei, dou. Ele falou, porque você vai precisar correr. Ele falou, seu avião vai pousar na pista, eu estou tentando um finger. Aí ele vai pousar no finger, eu estou tentando o mais próximo possível da imigração. Quando você desce da aeronave correndo, vai ter alguém te esperando lá, eles vão te conduzir até a imigração, você vai passar pela imigração, vai ter gente te acompanhando, vão te conduzir na aeronave e você entra. Eu só não te garanto que eu segurei na aeronave, que aí eu não posso, mas esses outros procedimentos todos eu vou fazer por você. Eu falei, caralho, que doido, eu sou o cara mais importante desse mundo. Eu não era presidente, não era autoridade política no Brasil, eu era um executivo médio na Oi, tem, sei lá, mais 30, 40 acima de mim hierarquicamente lá. Nunca fui chefe dele, porque geralmente você tem essa dívida de gratidão com alguém que você já liderou e o cara quer fazer por você em forma de gratidão, né? Não, eu era abaixo dele, era subordinado a ele. Então eu falei, cara, por que esse cara está fazendo por mim isso? Aí me destrava isso pelo relacionamento. Às vezes as pessoas fazem por você isso só por quem você foi, por gratidão, apenas só por fazer. Então assim, preza pelos relacionamentos com vocês em todos os níveis, acima, abaixo e ao lado, tá? Porque você não sabe de onde vai sair. Novamente, lembrando nas histórias que eu contei aqui, o Pablo era abaixo de mim lá, hoje é meu chefe. As pessoas do meu lado, lá que eram pares, hoje me ajudaram e me levaram para outros lugares, para outras cidades, me ensinaram bastante. As pessoas acima fazem coisas por mim que não fazem por autoridades. Às vezes o cara tem uma autoridade, cara, se vira, não vai, mas que eu posso te dar um hotel 5 estrelas para você ficar, mas que você vai no outro voo amanhã, você vai, porque nesse aqui já era. Enfim, resumo da história, cheguei, desci lá em Portugal naquela felicidade, falei, uau, sou autoridade aqui nesse negócio, e de repente o avião, vai para a pista, eu falo, português, filha da puta. Como que... Falei, filha da puta, eu estou confiante aqui, já estava aquele sorrisão, a Sara já ficou nervosa, falei, isso que dá a confiar. Falei, não, mas Sara, agora já era, então, enfim, pelo menos tinha uma história bonita para contar. Beleza, estou lá, pegando a mala, já triste, chateado, falei, depois pelo menos eu mando uma mensagem para ele, ver o que aconteceu. Talvez ele não conseguiu, né, fazer paciência, ele não prometeu só. Cara, aí quando a gente pega a mala, chama no microfone, senhor Marcos e Sara Vilela, por favor, comparecer à frente da aeronave, está um funcionário da TAP esperando. Aí a Sara, corre. A gente correu, cara, ele arrumou uma viatura com uma pessoa lá, taxiando embaixo das asas. Essa mulher perdeu a carteira, inclusive, dela. Ela desesperada, tadinha, ela chamava a Sara também. Ai, meu Deus, se eu não coloco na aeronave, o Dr. Luiz me mata. Se eu correr mais, a gente morre. E eu falei, Sara, só não deixa a gente morrer. Fica tranquilo que ele não vai te matar, mas se você conseguir colocar na aeronave, vai ser bom. Cara, e deu tudo certo. Passamos na imigração, os caras ficaram putos da gente ter furado fila. Teve outros funcionários que estavam lá, a gente correu, chegou na aeronave, na porta já estava o pessoal com o bilhete, Marcos, Sara, isso, só o bilhete, pum. Quando a gente passou, fechou a porta, pum. Entramos no avião, fechou outra porta, eu não cheguei nem na minha poltrona, o avião começou a taxiar. Eu falei, caralho, que sensacional, porque o poder do relacionamento com pessoas.
Tudo isso. Cheguei em casa, não ia morrer, não era minha mãe morrendo aqui, eu precisava pegar um voo para ir para o velório, que Deus me livre disso. Mas não era isso. Era simplesmente eu pedi um favor, falei, cara, o que eu faço? E o cara resolveu ajudar. Por quê? Porque quem eu era, por isso que eu falo, cara, faça relacionamento, converse com as pessoas, você tem que entender, principalmente as que estão do seu lado, qual o dia a dia, qual a dor dela, qual a angústia, como que você ajuda ela, e cata o código dela, a história dela para você melhorar, para você evoluir. Cada um é um livro aqui, por isso que o Pablo insiste tanto para vocês escreverem livros, porque todo mundo tem um livro guardado, e não só um, tem vários. Agora imagina, você conversando, você está lendo, é um audiobook. Então assim, a pessoa está te contando ali os melhores momentos. Então você já pega ali na íntegra e aproveita. Então é importante, o relacionamento pessoal é muito importante. E ele vai te fazer coisas igual, coisas tão incríveis que você não imagina. Eu não tinha poder nem dinheiro para fazer aquilo. Mas aconteceu. E aconteceu por quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, então, quando você começar a ler esse versículo novamente, lembra de tudo que você passou, lembra das situações que você falou, cara, isso é impossível para mim, e agora, olha, eu tenho muito mais, uau. Lembra de tudo que você viveu e você achou que às vezes, nossa, aquilo te doeu tanto que você queria ter e não teve. Hoje você olha para trás e fala, nossa, era tão fútil, nossa, nada a ver, nem lembrava disso, olha, é verdade, eu queria ter isso. Às vezes tem tanta coisa que a gente passa e naquele momento era tão importante, passa a vida, passa o tempo, a gente vê, nossa, Deus cuidou de mim, não me dando aquilo. Hoje eu tenho muito mais, hoje eu tenho muito melhor, hoje é muito melhor. E aí ainda tenho hoje, né, outras coisas que eu queria, às vezes fica ali amargurado, mas cara, Deus está cuidando o tempo todo, nada te faltará. Então, o relacionamento com pessoas, ele é importante por conta disso, ele faz parte da nossa vida, ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou chegar. Então, assim, é crucial a gente garantir isso e zelar por isso no nosso dia a dia. Então, eu prezo muito pelo relacionamento. Por isso que eu falo com todos, por isso que eu trato todos bem. Então, porque eu sei que é o melhor que eu posso fazer por vocês. E vocês fazem o melhor por mim também. Em cada conversa, cada bate-papo, cada cafezinho, é sempre um código que eu pego. Vai com essa intenção, seja intencional. Então, assim, essas coisas que o Pablo fala, a gente aprendeu lá atrás. Eu vivi isso na vida. Infelizmente, eu não capitalizei como ele ainda, mas enfim, é importante a gente manter, faz isso, seja intencional, e intencional não é assim, ele vai me dar os 6 números da Mega Sena, você não precisa dos 6 números da Mega Sena, você vai construir isso para você, você precisa ouvir a história dele e adaptar para o que você precisa naquele momento. Existem coisas que você, por exemplo, vai ler na Bíblia, passa anos e anos, você já leu aquele livro todo, e quando você vê, uau, mas isso aqui, como que isso aqui estava aqui? Deus te revela naquele momento que você precisava ser revelado. A mesma coisa, às vezes numa relação interpessoal ali, você está conversando, às vezes a pessoa te conta uma história, você conhece a pessoa há anos, ela fala, nossa, tinha que te contar um negócio, nunca te contei, e te dá aquele código precioso que te muda a vida. Então, assim, o relacionamento, ele é um atalho, o network, ele é um atalho para te levar a lugares que você nunca imaginou estar, que é melhor, porque às vezes um atalho para chegar onde eu quero é bom, agora imagina um atalho para um lugar que você nem sonhava e é muito maior, é o network, é o poder do relacionamento pessoal. E por último, acho que coitado do Priscila, falou para eu encerrar às 3, não vai dar. Por último, vai Misa, acorda meu filho, o relacionamento com o seu propósito. Novamente, você precisa entender que Deus te colocou aqui por algum motivo. E quando você entende isso, você preza pelo seu relacionamento com Ele, você faz um bom relacionamento com sua família, você tem um bom relacionamento com as pessoas, é hora dele te revelar qual é o seu propósito. Porque depois que você está preparado para tudo isso, você tem o armamento necessário para você ir para a guerra. E aí é a hora que você vai atuar. Então não adianta, se você não tem um relacionamento com Ele, se você não tem um bom relacionamento com sua família, não tem um bom relacionamento com pessoas, de que adianta, que propósito é esse que você acha que você vai conseguir executar na sua vida? Deus te protege e não te dá de cara o que você vai fazer justamente para isso, para que você se prepare e evolua. Então prepara cada etapa do seu relacionamento para você navegar com o seu propósito. E o mais legal, assim, é engraçado como as coisas acontecem. Engraçado não, é assustador, aliás, como as coisas acontecem. A palestra, a Priscila era para falar primeiro, depois depois o Rogério. Por que houve essa inversão? Por isso, as pessoas precisavam primeiro
ter a palavra e a conexão com Deus. Depois eu conectar com pessoas. E por fim vai chegar a Priscila para conectar vocês com o propósito de vocês. Então, às vezes até uma mudança de agenda é um carinho de Deus conosco. E assim, é muito bom quando você encontra o seu propósito. Antes eu achava, novamente falando, meu propósito era ganhar dinheiro. Depois era ser melhor. Eu queria ser melhor, queria ser reconhecido. Uma necessidade de aprovação que era maravilhosa de se ver assim. Acho que até hoje eu tenho um pouco. Mas aí, acho não, eu tenho. E aí, depois passa a ser pertencimento. Você quer participar de coisas importantes, de mudanças, de grandes inovações, de grandes decisões. Você quer estar sabendo antes, antecipado, é natural. E por fim, você quer saber por que você veio no mundo. Você quer saber o que você vai deixar para trás, qual o legado que você deixa. Todo mundo vai passar pela morte. Todo mundo vai passar. Inclusive, quem não passou biblicamente, está lá escrito o que vai acontecer. Eles vão vir para a terra e vão morrer. Vai passar. Todos vão passar pela morte. Tem só uma coisa que eu ainda não peguei, Rogério, depois se você puder me contar, é Enoque, onde que ele fica nessa história, mas tudo depois a gente fala. Que ele deveria também passar e morrer. Mas todos vamos passar. E o importante é, primeiro, onde você vai, e é isso que a gente tem que buscar, e a glória de Deus vai nos conduzir até lá, é só você não atrapalhar, deixa que Ele vai te levar, e o que você vai deixar, porque tudo vai ficar, e tudo é tudo mesmo. Se você for uma pessoa antipática, se você for uma pessoa antiética, se você for uma pessoa preconceituosa, se você foi tudo de ruim que você foi, vai ficar. As pessoas vão lembrar de você quando pensam nesses adjetivos. Se você foi uma pessoa boa, uma pessoa que cooperou, uma pessoa que ajudou, uma pessoa que prosperou, uma pessoa que descobriu, que inovou, que criou curas e criou várias outras e ajudou outras pessoas, todo mundo vai lembrar do seu nome também. Você vai ficar nos livros da história. E isso é o máximo que você vai poder deixar aqui também na terra, é o seu legado. E quando você conhece seu propósito, e trabalha em cima dele, você deixa legado. Então, assim, é muito importante ter todas essas conexões, esses relacionamentos, para você descobrir qual é o seu propósito e viver esse seu propósito para você deixar algo aqui na terra. Você tem que deixar uma herança. A herança é aquilo que você vai ser lembrado, simplesmente. Às vezes os números, o dinheiro, a fortuna, o poder não são herança, eles são desperdício. Herança é um nome. Então, assim, às vezes a gente fala, eu não sei quantos milhões, ou se ele não tinha ou tinha. Por exemplo, vamos pôr figuras históricas aqui, Einstein, Tesla, quem inventou... Elon Musk também. Não, mas pelo menos ele tem dinheiro. Mas eu falo assim, essas figuras históricas que vocês sabem de grandes ideias que eles deixaram, grandes pensamentos, Aristóteles, cara, você não sabe se o cara morreu rico ou pobre, você não sabe quantos milhões ele teve naquela época. E a grande maioria, inclusive, eu acho que ficou até, não tinha grande dinheiro, mas deixou uma ideia, deixou um nome marcado na terra. Então, às vezes não é dinheiro, não é o poder, às vezes é só a ação. É o legado. Então isso marca muito mais. As pessoas, quando empregam energia em deixar legado, ela deixa muito mais, a herança mais preciosa que pode ser. Mas você só vai deixar legado se você descobrir qual é o seu propósito. Graças a Deus eu descobri qual era o meu. Estava enterrado em trabalho, eu achava que o meu propósito era cada vez ganhar mais, cada vez ser mais elogiado, cada vez crescer mais. E aí Deus falou que não, meu propósito era outro. E desde então eu estou concentrado nisso e não tem nada melhor que isso. Porque toda vez que tem uma situação, uma frustração, algo complexo, Deus vem e abre um negócio, escancara na minha frente assim, algo que é sensacional. Tem situações aqui que acontecem, vocês não sabem, porque é muito pessoal, ou às vezes acontece ali que é só relativo ali à minha situação, meu cargo, mas, cara, é gigante o quanto Deus é bom. Às vezes vem uma pessoa assim de manhã e fala, não vou tocar esse negócio aqui, não consigo. Aí você fala, meu Deus do céu, isso aqui vai quebrar uma empresa. Aí você pensa, respira, passa uma hora, chega uma pessoa do além, e você não sabe, fulano de tal quer te conhecer, o que foi? Então, eu queria te apresentar, eu sei, eu fiz isso. Aí você fala, você sabe mexer nisso aqui? Sei, eu fiz isso. Aí você toca esse projeto para mim? Claro, com prazer. Você fala, meu Deus do céu. Foi várias vezes que eu vi isso acontecer aqui dentro. Várias vezes. Toda a situação aí agora eu já estou folgado, né?
Quando acontece algumas coisas, eu nem falo, Deus, que hora que vem? É à tarde ou é depois do almoço? Vou lá almoçar com a Sara, quando eu voltar eu quero aqui, tá? Já sei que o Senhor vai dar, não estou com poder ou soberba não, eu estou descansado no Senhor. Por quê? Porque quando você está fazendo o que Ele mandou fazer, já era, não tem como dar errado, vai dar certo, já foi. Agora, quando você quer fazer, o Pablo falou, fiz o último IP, né? O último não, penúltimo em agosto, foi meu primeiro IP. E ele falou uma coisa que foi muito, que eu peguei assim, eu peguei um código, depois até passei para ele, que é o seguinte: nós somos sementes da árvore da vida, e a árvore da vida, ela está até hoje lá no céu, e ela está frutificando, todos os meses ela dá um fruto diferente, ela já era assim no Éden, todos os meses ela dava um fruto diferente, que era o fruto necessário ali para a sobrevivência, e nós como semente da árvore da vida, a gente precisa frutificar. Só que a árvore da vida não dá o fruto que ela quer, ela dá o fruto que precisa ser dado. E você, como semente da árvore da vida, você não frutifica o que você quer, você frutifica o que precisa ser frutificado. Então não adianta você ficar querendo, eu vou falar de prosperidade. Se não foi isso que Deus colocou, você não vai fazer. Pode até tentar, você vai se frustrar. Descobre o que Ele colocou no seu coração de fazer, falar, acontecer, realizar, e faz. E vai ter N situações que você vai ver, você vai falar, não, mas era isso, mas eu estudei para isso, mas eu fico, cara, não é, bate o joelho no chão, vai orar, vai buscar o seu propósito, e quando você encontrar, não desvia dele, vai ficar mais fácil a sua vida, é atalho. Então assim, o propósito é a coisa mais importante que tem, depois que você faz toda essa conexão, todo esse relacionamento com Deus, família, pessoas, é com você mesmo. Porque qual era o principal problema lá, quando eu estava na Oi? Principalmente que foi meu último emprego, eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada, porque lembra o rapaz que estava entrando lá na Brasil Telecom, feliz, e falando, Deus, eu vou te honrar, nossa, eu vou te amar demais, se eu me colocar aqui dentro, tudo aquilo esvaziou, quando o dinheiro entrou, quando o poder chegou, quando a hierarquia subiu, tudo aquilo foi ficando para trás, e aí quando eu cheguei lá em cima, quando eu recebi o convite, quando eu vim aqui e conheci tudo, eu falei, uau, Deus está me dando a chance de me reconectar com quem realmente eu sou. Foi a decisão mais fácil de ser tomada em toda a minha vida. Foi muito fácil. Porque eu estava fugindo. Eu estava igual o Jonas num barco. E aí Deus pegou e falou, não, é aqui que você vai. Eu falei, uau, agora eu vou. Agora eu entendi. Obrigado por ter me dado essa oportunidade. Então, quando você se conecta com o seu propósito, fica tudo mais simples. E você pode ver que toda vez que você faz uma escalada fora do propósito, por melhor que seja, e minha vida era muito boa, cara, se eu ligar lá na Oi agora, pedir qualquer coisa para qualquer um de vocês, eles vão resolver em menos de 1 hora. Qualquer coisa, quer cancelar, quer baixar o preço, quer instalar em um lugar que não tem, eu faço acontecer. Então, isso é poder. Dinheiro, eu fazia uma viagem internacional por ano. Aliás, teve ano que eu fiz 3. Fazia uma no mínimo. Então, morava na Barra da Tijuca, de frente para a praia. Então, se tinha tudo, os amigos, todo mundo, era semana, todo mês eu tinha visita em casa, de algum parente, algum amigo, que ia para lá, ficava uma semaninha com a gente, ou uns 3, 4 dias, fim de semana. Todo fim de semana eu tinha evento. Então, assim, tinha tudo. Não era uma pessoa amada, amável, tinha dinheiro, tinha poder, tinha bom relacionamento, tinha condição, tinha o que eu queria. Então, cara, mas o que eu não tinha? Tudo aquilo que eu abandonei para trocar por isso, que era ser quem eu era, e servir a Deus da forma que Ele achava que eu deveria servir. Tudo aquilo que Ele fez desde a infância lá, desde aquele cuidado com aquele avião, eu estava jogando tudo para o espaço, para ter dinheiro, poder, fama e etc, e coisas que não mudavam em nada a minha vida. E o pior, eu traía exatamente a mim mesmo, que era o meu propósito. Eu fazia de tudo e era cansativo, era exaustivo, não era bom, porque não era a minha essência. Eu estava querendo dar aquele fruto que era o que eu queria dar. E quando eu encontrei meu propósito, eu falei, agora eu vou dar o fruto que precisa ser dado, o fruto que Deus quiser. Aí você começa, você fica confortável, você entende o cuidado de Deus. E aí quando você entende o cuidado de Deus, lê aí agora o Salmo 23:1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você entende seu propósito, você lê esse versículo, você arrepia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada vai me faltar. Já era. Então, assim, um simples versículo que você falava na infância da boca para fora, quando você vive todo esse relacionamento, ele te faz arrepiar até igual eu estou aqui, o cabelo até da nuca. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse é só um versículo de mais de tantos milhares aí que existe aí dentro,
que você vai poder ler, vai poder buscar e vai refletir, Ele vai te entregar, assim como Ele me entregou no mandamento, entrega nesse Senhor é meu pastor, nada me faltará, e vai entregar para vocês à medida que vocês buscarem esses relacionamentos e principalmente buscar quem vocês são, qual é o propósito de vocês aqui na terra, o que vocês vão entregar. Para encerrar, quem assistiu minha live da segunda-feira, a primeira que eu fiz lá, a mesa executiva, levanta a mão. Gente, ainda bem que temos RH aqui, né, RH? Já pega o nome, tem o Forms, não tem? Vamos fazer todo mundo prosperar. Acho que vocês estão sem tempo, né? Estou brincando, não precisa não. Só vai buscar o que precisa, o que é necessário. Talvez vocês não estão na parte ainda de empresa ou de liderança e não faz sentido. Mas eu fiz a pergunta, não era para saber quem foi, não, era só para saber se eu faço uma mentalização aqui que eu fiz lá. Vamos fazer. Já que vocês não participaram, a gente vai fazer aqui para eu passar aqui para a Priscila, para vocês terem noção sobre propósito, sobre legado, sobre todas as coisas. Senta na sua cadeira, coloca o cóccix um pouquinho para frente aqui, ó, cruza as pernas para te dar equilíbrio. Desliga as luzes aí, por favor. Colocou? Coloca a mão aqui atrás. Aliás, coloca a mão aqui atrás não, só escora. Põe a mão aqui na altura do peito, igual eu estou com o microfone. Respira fundo. Respirou? Agora fecha os olhos. Vocês só vão abrir os olhos quando eu falar, tá? Faz esse combinado aí, já que vocês não assistem minha live. Fecha os olhos, respira fundo. Sinta o conforto, sinta seu corpo esticado, seu corpo confortável. Como se você estivesse deitado em uma cama. Fecha os olhos, veja quanto está ficando escuro, o vazio, sinta o vazio. Eu vou ficar em silêncio, escuta, não vai ter nada. Ó. Só um vazio. E está tudo muito escuro, muito vazio. Você já sente que seu corpo está adormecido. Aliás, você nem sente mais seu corpo. Está só sua mente vagando agora. Nessa escuridão, nesse vazio, não tem nada, 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 nada. Parece que você voltou antes da fundação do mundo. Tudo vazio, tudo. Parece que tudo acabou, tudo desapareceu. Então você vê uma porta. Você vai em direção a essa porta, só existe ela em todo aquele vazio. Quando você abre, você se vê deitado. É um velório. É o seu velório, infelizmente. Você está ali, vendo, você se velando, você fala, meu Deus, acabou minha vida. Tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para frutificar, agora que eu assisti essa palestra. Uau! E agora? Pensa aí, cada um de vocês, quem está do seu lado? Olha para o lado, ao lado do seu corpo. Quem está chorando por você? Sua família está lá? Tem amigos? Quem do trabalho foi lá despedir de você? Quem são as pessoas que choram mais copiosamente, falando, meu Deus, ele foi tão cedo? Porque, nossa, que mundo injusto. Tem alguém falando isso? O que as pessoas começam a ouvir agora? Sente, você é só um espírito vagando em volta ali do seu corpo, em volta dessas pessoas, se é que tem alguém. Às vezes pode ser que não tenha ninguém, está tudo tranquilo, fica tranquilo. Isso aí foi tudo que você cultivou. A multidão ou a falta dela. Cada comentário, experimenta agora, você tem o poder de escutar. Lembra que você queria ter o poder de saber o que as pessoas pensam sobre você? Essa é a hora. Infelizmente você não tem mais um corpo, mas você tem sua alma agora, vagando ali. Vai perto da pessoa que você está vendo, que está ao seu lado. Escuta o que ela está falando sobre você. O que ela tem falado sobre você? Coisas boas, ruins? Quem foi você para ela? Que história ela tem contado ali nesse momento? Às vezes você pode pensar e escutar, pode te doer talvez isso que a pessoa está falando. Talvez você pode estar feliz, falando, nossa, que legal, não sabia que ela pensava isso de mim, que bom que eu estou deixando isso aqui. Porém vai chegar um momento que, independente do que você está escutando,
pode ser bom ou ruim, sempre vai ser pouco. Você vai ter uma vontade igual a minha aqui agora. Fala, meu Deus, me tira daqui, como eu queria fazer muito mais. Eu precisava fazer muito mais que isso. Nossa, como tem poucas pessoas aqui para se despedir de mim. Fulano, aquela pessoa que eu dei tudo para ela, não veio. O que será que eu fiz? O que eu poderia fazer melhor? Por que não tem ninguém aqui? Por que nem minha família está aqui? Não veio ninguém do meu trabalho. Por quê? Nossa, tem uma multidão, mas poderia ser muito maior. Uau, por tudo que eu fiz, eu achei que eu estaria num estádio. Eu estou nessa capela pequena. Ah, como eu queria voltar e fazer mais. Ah, como eu queria voltar, sentir novamente meu corpo e voltar e fazer tudo diferente, talvez. Como eu queria mudar cada situação que eu estou escutando agora falarem sobre mim. Ah, meu Deus, daria tudo para voltar e fazer isso agora. Daria tudo para melhorar essa situação. Daria tudo para deixar um legado maior que esse que eu estou deixando. Essa aqui é toda a minha herança. Como eu queria voltar e fazer muito mais que isso. A vantagem é que Deus é misericordioso. Nós somos filhos de um Deus muito bom, muito amoroso. Lá do alto do seu trono, Ele escuta essa sua prece. Ele fala, essa pessoa merece uma chance. Sentir no coração que ela merece uma chance. Respira. Sente seu coração batendo novamente. Sente aquele corpo que antes estava frio, agora esquentando. Sente seu sangue bombeando por todo o seu corpo, até o dedinho do seu pé. Sente seu corpo de novo. Sinta o quanto você é amado. Sinta a chance que Deus te deu para fazer um novo legado na terra. Abra um sorriso. Você está vivo de novo. Abra os seus olhos. O mundo é seu. Deus te deu uma nova chance para mudar tudo aquilo que você viu e que vai acontecer. Agora, a forma como vai acontecer só depende do que você vai fazer de agora para frente. Deixa seu legado. Isso é a última coisa que a gente vai deixar na terra. Essa é toda a nossa herança. Levanta e vamos embora fazer de novo. Valeu. Não deixe essa chance escapar das mãos de vocês novamente, tá? Talvez não vai ter outra chance, só tem um agora. Então faça acontecer. Muito obrigado.